Você que não sabe quais são os sintomas dos rins fracos, hoje eu vou falar para vocês 5 sintomas. 5 sintomas importantes para dizer se você provavelmente está com os rins fracos ou não. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou desvendar cada um deles. Meu nome é Marco Júnior, sou urologista aqui na região de Campinas, urologista da clínica Urocamp, especializado em cirurgias minimamente invasivas, laser e robô, estética genital masculina e andrologia. Muitas pessoas tendem a achar que estão com os rins fracos, que o rim não está funcionando, enfim, e acham, baseado em alguns conceitos de família, alguns conceitos de amigos, que o rim não está funcionando por algum motivo, né? Enfim, hoje eu vou desvendar aqui 5 principais sintomas do seu rim estar fraco, do seu rim não estar funcionando. Então é importante, fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender exatamente quais são esses sintomas. E, primeiro de tudo, eu preciso fazer você entender o que é o órgão rim. O rim é um órgão, tá, que funciona o quê? Com uma filtração. Ele filtra o nosso sangue. Ele filtra fazendo o quê? Com que faça uma eliminação de escórias, eliminação de dejetos, vamos pensar assim, de substâncias. Ele controla a nossa pressão arterial, ele aumenta a nossa eritropoetina, formação de novas células sanguíneas. Ele também faz esse controle que a gente chama de hidroeletrolítico, que tem sais no nosso organismo, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então ele faz esse balanço, ele consegue distribuir isso, excretar e conseguir reter esses sais e conseguir deixar a gente nesse equilíbrio dinâmico ideal. Então o rim é um mini coração. É um órgão tão importante quanto o coração. Então é importante entender que, como a gente cuida do coração, a gente também cuida do rim. E vocês vão ver lá na frente que, da mesma forma que a gente cuida do rim, com os mesmos hábitos, com as mesmas... com os mesmos propósitos, com as mesmas atitudes, a gente está protegendo o coração e o rim e vice-versa. Se a gente tiver um problema no rim, entenda, a gente está tendo uma chance de anemia, porque ele forma essa eritropoetina. A gente tem esse desequilíbrio hidroeletrolítico, então a gente pode ter aumento de potássio, por exemplo, da arritmia cardíaca. A gente pode ter uma diminuição na imunidade, fricções, diminuição na libido, inclusive, insuficiência cardíaca. Então, são uma série de condições. Pense, o coração, ele é importante, e o rim, volto a repetir, é tão importante quanto o rim, quanto o coração, perdão. Então, quais são as principais causas de uma insuficiência renal crônica, né? As principais causas de insuficiência renal crônica são algumas delas, como diabetes, hipertensão sustentada, proteinúria. Então, algumas coisas como glomerulonefrite, algumas condições que podem acometer o rim de forma crônica, cálculos. Então o paciente tem cálculo de repetição, isso está obstruindo o trato urinário. Você que já foi neurologista, já teve uma pedra no rim, está preocupado com isso, a gente já fez algumas condições aqui alguns vídeos para esclarecer como evitar isso, a importância de evitar que essa pedra obstrua o canal da urina e cause uma disfunção renal, tá? Uso de anti-inflamatórios. A gente pega muito paciente com uso de anti-inflamatórios de forma crônica e com problema no rim. Pacientes com lúpus, entre outras diversas condições, essas são as mais comuns. Olha, veja pessoal, mais ou menos 100 mil pessoas hoje aí, usando aqui no Brasil, uso de Ares. Então, assim, é um número expressivo. Quando que eu perco meu rim? Quantos porcentagem eu vou começar a sentir alguns sintomas, Dr. Marcos? Normalmente acima de 70% a gente começa a sentir o baque, começa a sentir e evidenciar os sintomas dessa perda de função renal. Mas, vamos lá. Quais são esses sintomas? Você prometeu para mim que iria me dar 5 sintomas aí, tá? E eu vou dar cada um deles. O primeiro, qual é o primeiro? O primeiro é náusea e vômito, tá? A gente falou sobre esse equilíbrio hidroeletrolítico, que o rim joga sódio para cá, potássio para lá, então esse equilíbrio importante. Se a gente há um desequilíbrio hidroeletrolítico, a gente vai ter o quê? Náusea e vômito. Então náusea e vômito repetido. Importante, atentar. Tá? Então esse sintoma é um dos sintomas de início de insuficiência renal crônica, tá? Pode ser, claro que não, toda náusea e vômito você vai pensar que, olha, eu estou com insuficiência renal. Outro sintoma é o quê? Espuma na urina, tá? Modificação na estrutura da urina. Então se você tem muita espuma na urina, isso pode ser uma proteinúria. Você pode ter muito excesso de proteína na urina. E isso acontece por quê? Porque você está tendo uma disfunção renal e consequentemente você está distribuindo, você não está conseguindo filtrar isso. E, consequentemente, você está jogando muita proteína na urina. Então, importante fazer aquele exame. Lembra que a gente conversou?
exame de urina de 24 horas, uma proteinúria para avaliar se isso está acontecendo ou não. Terceiro sintoma, cãibras. Cãibras, pelo mesmo conceito do equilíbrio hidroeletrolítico, a gente pode ter aquele sintoma de cãibra. Então é importante ficar atento a isso, tá? Se você está vendo que, olha, pô, então a cãibra não melhora, a cãibra, poxa, tem que investigar. Volto a repetir, não é toda cãibra que você vai pensar, opa, ter certeza que, opa, eu tenho cãibra aqui, você viu o vídeo lá da Urocamp e tô com cãibra e então eu tenho problema no rim. Calma, tá? Nós estamos conceituando aqui alguns sintomas, alguns sinais que podem refletir problema renal. Quarto sintoma, um inchaço. Lembra que a gente falou que o rim é um filtrador? Ele filtra. Se ele não está filtrando, o que está acontecendo? Você começa a inchar. E esse inchaço começa de baixo para cima. Você vai começar a ouvir um inchaço do perna, tá? Baixo da perna, vai passando do pé, passando para a perna, vai passando para o tronco. Então o paciente vai ficando naquela nasarca que a gente chama, todo inchado. Então isso pode ser um sintoma, sim, de insuficiência renal. E qual o último sintoma aí? Bom, lembra que a gente conversou que o rim também ele tem um controle especial na questão da pressão arterial? Então você que não consegue fazer um controle, já passou com o seu cardiologista, enfim, não consegue controlar de forma sustentada, de forma simples, com medicação e vira e mexe, sua pressão fica descontrolada, se o rim tem que ser investigado. O rim pode não estar trabalhando de forma ideal e, consequentemente, controlando a sua pressão arterial. Ele tem um sistema, chama sistema renina, angiotensina, aldosterona. E esse sistema pode estar em desequilíbrio e fazendo com que você tenha um aumento da pressão arterial. Importante avaliar isso. Se você quer entender como proteger o seu rim, é importante que você entenda que é da mesma forma que você protege o seu coração. Se você quer proteger o seu coração e proteger o seu rim, você precisa o quê? Você precisa controlar a hipertensão, controlar a diabetes, ter hábitos de alimentação saudáveis, atividade física, diminuição de peso. Isso vai fazer com que o seu órgão, que é o rim, que é muito importante, agora você entendeu a importância dele, faz com que ele fique saudável. Então, esses hábitos são muito mais importantes do que qualquer outro medicamento, de qualquer outra condição que você venha a tomar. Espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você, que você comece a cuidar do seu rim, que você possa compartilhar isso para o maior número de pessoas, que isso chegue ao maior número de pessoas para que todo mundo comece a cuidar do seu rim e entender a importância